caminhada, essa peregrinação das suas cidades para Jerusalém, muitas vezes eles iam cantando e entoando esses salmos, que são os salmos de peregrinação, os salmos de romagem. Então eles faziam uma romaria mesmo, e o grupo se reunia para fazer essa viagem por questões de segurança mesmo, né, para poderem estar protegidos nas estradas e para poderem estar, de alguma forma, em grupo, indo em direção a Jerusalém. E esses salmos, por serem salmos cantados quando se ia em direção à adoração, são salmos que têm conteúdos que nos lembram muito dos feitos do Senhor, da bondade do Senhor, da grandeza do Senhor. E hoje eu queria compartilhar com você um desses salmos, que é o salmo de número 124. É um dos salmos, é o quinto dos salmos de peregrinação, que começam lá no salmo de número 120. Esse é um dos salmos que possivelmente Davi tenha escrito. Nós não sabemos ao certo quando esse salmo foi escrito, né? Mas ele é possivelmente um dos cânticos de Davi. Inclusive a maioria das Bíblias traz aí no subtítulo como um dos salmos davídicos, né? E a razão é porque ele trata de assuntos ali que podem ser ligados a diversas passagens da própria vida de Davi. E é possível até mesmo que esse salmo tenha sido escrito com muitas delas em mente, não uma só passagem, né? Por exemplo, quando Davi enfrenta Golias, ele fala de Deus livrá-lo. Quando ele estava fugindo de Saul, ele fala também de Deus livrá-lo. Quando Absalão, seu filho, tenta um golpe de estado, ele também ali fala de alguma coisa que se relacionaria a isso. Ou quando ele assume o trono, os filisteus vêm para atacá-lo, né? 2 Samuel capítulo 5. Então todas essas passagens podem ter alguma relação aí com o Salmo de número 124. Eu queria ler com você, para que a gente pudesse dar uma olhada. Eu chamei essa mensagem de preservados, né? E usei esse design aí mais ligado à tecnologia, porque muitas vezes nós não percebemos os grandes perigos que estão em nossa volta, né? Muitos deles são ocultos até que eles realmente nos atingem, né? Nos alcançam. Bom, e de verdade mesmo, a gente está sempre envolto numa necessidade enorme de segurança. Mas a segurança real, aquela que faz com que a nossa vida siga adiante, que nós possamos caminhar diariamente, é uma segurança que só pode vir do Senhor. Então eu queria convidar você a lermos juntos esse salmo, o salmo de número 124. O texto diz assim, ó: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, se eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bom, esse é um salmo, como eu disse, é uma lembrança aí que pode ser relacionada a muitas das histórias da vida de Davi, mas ele é um salmo que fala da ação do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para a nossa própria história, esse salmo ele faz muito sentido. Talvez não faça sentido quando a gente usa exatamente a mesma coisa aqui, falando sobre sermos engolidos vivos, sobre águas nos arrastarem, as torrentes nos afogado, as águas violentas terem nos afogado. Então, quando a gente olha para toda essa questão do contexto aqui, talvez não pareça a nossa história, né? Mas quando a gente olha para as batalhas, quando a gente olha para as lutas, quando a gente olha para as dificuldades, para os momentos que, se não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos pelas lutas, esse salmo passa a fazer muito sentido na nossa vida.
Esse salmo, ele sim, faz sentido na vida de todo cristão, porque toda a história, a história de todo cristão é uma história que está sempre envolvida em batalhas, em lutas. Eu me lembro muito bem de um jovem que eu vi nascer no Senhor, ali 20 anos atrás. Eu lembro que ele me falava assim sempre: pastor, depois que eu virei crente, minha vida é só luta, é só batalha, né? Acabou a tranquilidade, agora é só luta. E eu lembro dele falando isso continuamente, né? Porque ele começou a perceber realmente muitas lutas em sua vida. É claro que essa não é uma realidade, não é você virou crente, agora é só luta. Mas essas lutas passam a ter outro significado, você tem outro olhar para essas lutas, elas passam a ter outra influência sobre a sua vida, por isso elas são percebidas de uma maneira mais ampla. Mas eu queria compartilhar com você aqui, um pouquinho olhando para esse texto mais uma vez, que a gente pudesse perceber o que esse salmista está dizendo aqui. Bom, em primeiro lugar, olha só que interessante, ele diz assim, que se Deus não estivesse ao nosso lado, já teríamos sido destruídos. Olha que interessante o versículo 3 até o versículo 5. Opa, peraí. Do versículo 3 ao 5, deixa eu voltar aqui só para a gente ler. Esse C aí está sobrando, né? Eles já aliás, no versículo 2, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. E é interessante que ele continua dizendo aqui, ó, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. De forma muito resumida, o que o salmista está dizendo aqui é: se o Senhor não tivesse nos preservado, nós não estaríamos aqui. E sabe, talvez você não perceba isso, irmãos, mas essa é a sua história. Se o Senhor não tivesse preservado você, você não estaria aqui. A sua história poderia ter tomado um rumo completamente diferente do rumo que ele tomou. Mas é o fato do Senhor ter preservado você como alguém que é dele, como alguém que pertence a ele, que te dá a segurança de que você chegou até aqui, e talvez você não tenha chegado até aqui nos seus melhores dias, no seu melhor momento, na sua melhor realidade. Você diz, eu cheguei até aqui, mas aos trancos e barrancos. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que a história teria sido incomparavelmente pior se não fosse o Senhor a nos preservar. E quando eu falo chegar até aqui, eu não estou falando chegar até a igreja, estou falando chegar até esse momento da sua vida. Um momento onde seu coração se inclina para o Senhor, um momento onde você pode olhar para frente e ter esperança no Senhor, um momento onde realidades da sua vida estão sendo construídas, sonhadas, vividas. Tudo aquilo que é positivo na sua vida hoje é porque o Senhor te preservou. Porque o rumo natural poderia ser o rumo, como o salmista aqui mesmo diz, muito pior, da destruição, da dor, da angústia, de algo muito pior. Ele diz que teriam sido engolidos vivos. A figura que ele está usando aqui no Salmo, seria a ideia de que a terra se abrisse e eles fossem engolidos vivos, que a terra os devorasse. Ele usa uma outra expressão aqui, quando ele fala que os inimigos se enfureceram. Ele está dizendo que os inimigos, a ira dos seus inimigos se acenderam como um fogo ardente, como uma fornalha, algo com grande violência. Ele continua dizendo aqui que quando fala de se afogar, é como se viesse uma enchente e os afogar. A gente conhece muito isso como tsunami hoje em dia, né? É como se viesse um tsunami que não desse a menor chance para que eles se protegessem. Ele não está falando de qualquer luta, ele não está falando de qualquer batalha, ele está falando de situações que o Senhor sustentou e que eram impossíveis serem vencidas de outra forma. Existem muitas situações que são assim na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Nós encaramos muitas situações que, se o Senhor não tivesse colocado a mão, nós de forma alguma poderíamos estar aqui com o coração cheio de esperança para qualquer futuro. Essa é a história da nossa igreja, essa é a história de cada um de nós individualmente, mas essa também é a história da igreja de Cristo,
ao longo de toda a história. Quantas e quantas vezes, ao estudar a história da igreja, você vai perceber inúmeras, incontáveis vezes, quando alguém se levantou contra a igreja do Senhor. Muitos dos nossos irmãos foram mortos, derramaram seu sangue, foram perseguidos, sofreram arduamente. Não apenas aqueles que estão lá no Novo Testamento, que são um exemplo muito claro disso, mas ao longo de toda a história, em todos os lugares do mundo, a igreja de Cristo sempre enfrentou oposição. Sempre. Sempre pessoas se levantaram contra os filhos de Deus, contra aqueles que servem a Deus, contra aqueles que colocam a sua vida debaixo do governo de Deus. Sempre foi assim e sempre será assim. Mas a boa notícia não é que a perseguição cessa. A boa notícia é que mesmo em meio à maior perseguição, Deus sempre preserva a sua igreja. Alguns Deus preservou levando-os para junto de si. Outros Deus preservou dando-os força para encarar a luta e tirando-os do meio da tribulação. Mas a todos Deus preservou. Essa é a nossa história, irmãos. Nós estamos hoje, nesse mês, celebrando o aniversário da nossa igreja. Estamos celebrando 8 anos que num quintal nós iniciamos uma reunião. E nós temos certeza disso. Deus nos sustentou até aqui. Deus nos preservou, irmãos, do que a gente fez de coisa errada, Jesus. De coisa errada não assim no sentido de tomar decisões erradas mesmo. No sentido de fazer diferente daquilo que nós faríamos hoje, mais maduros, mais experientes. Quantas coisas nós sonhamos e nunca aconteceram, quantas outras nós nunca sonhamos e aconteceram. Deus sempre nos preservou. Cada um de nós aqui nos últimos 8 anos tem histórias de momentos onde nós vacilamos, onde nós fraquejamos, onde nós duvidamos, onde nós tropeçamos, onde nós até mesmo caímos. Mas o Senhor nos preservou. Não permitiu que essa queda fosse de forma alguma definitiva. Nos pôs de pé, nos conduziu ao arrependimento, nos curou de pecados e nos deu esperança de continuar caminhando com Ele. Irmãos, tudo isso deveria ser um grande letreiro a nos anunciar: confie no Senhor, confie nele, porque Ele sempre esteve sob o controle de todas as coisas. Eu queria chamar sua atenção aqui para 3 lições. Nenhuma delas é nova para você, mas são 3 lições que o Salmo nos ensina, que talvez seja especial que a gente recorde essa noite. Primeira lição, e aí eu vou... Isso, primeira lição: Deus está do nosso lado. Ah, mas isso é óbvio, eu sei. É claro que nós sabemos, mas nem sempre isso nos ajuda, não é? No momento das crises, é muito comum a gente ver cristão perdido com relação a isso, duvidando com relação a isso, procurando até mesmo em si algum pecado escondido, oculto, como se aquilo estivesse fazendo com que Deus estivesse se afastando dele. Irmãos, Deus está conosco, como Deus sempre esteve com o povo de Israel. Olha que povo, meu irmão, o único povo que não presta nessa terra é o povo crente. O resto tudo faz o que tem que fazer. O único que não faz o que tem que fazer é o crente. Porque o povo que não é cristão, ele tem que fazer o quê? Pecar, eles pecam. E o cristão tem que fazer o quê? Viver santo. Ele não consegue fazer isso. Pare para pensar nisso, irmãos, como o povo de Israel, quando você lê o Antigo Testamento, tem hora que dá raiva, dá hora de entrar ali dentro e dar como é que vocês fizeram isso? Aí eu paro e penso, se eu estivesse lá, eu teria feito a mesma coisa. Porque esse coração inclinado sempre somente para o mal, como o próprio Deus disse, faz com que mesmo enxergando e experimentando coisas maravilhosas de Deus, nós ainda assim falhamos em momentos cruciais da nossa história. Mesmo depois de Deus fazer tudo o que Deus fez com o povo de Israel ainda levantava ídolos para si.
Mesmo depois de Deus sustentá-los no deserto, eles pedem o quê? Um rei. Mesmo depois dos reis dando tudo errado, eles fazem o quê? Se voltam para outros deuses. E Deus ali, preservando o seu povo. Claro, não sem disciplina, não sem dor, não sem sofrimento, mas sempre preservados. Deus nunca lançou fora o seu povo, nunca. Ninguém do povo de Deus jamais pôde dizer, Deus me abandonou, porque isso nunca aconteceu. Quando houve o pecado, quando houve o afastamento, como a própria Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, mesmo nesses momentos, Deus com disciplina, porque Jesus disse que Ele disciplina aqueles que Ele ama, com disciplina Deus restaurou o seu povo que Ele havia preservado. Quantos exércitos inimigos já se levantaram? Jerusalém é uma cidade que já foi destruída mais de 10 vezes na história, destruída. A gente está falando de uma cidade que precisou ser reconstruída, e ela está lá, porque Deus sempre preservou seu povo. Essa é a nossa grande lição, meus irmãos. Deus está conosco. E por isso, e aí Paulo vai dizer o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Se Deus está conosco, por que o nosso coração teme dar os passos que precisam ser dados? Por que o nosso coração teme com relação ao nosso futuro? Por que nós tememos que as coisas que Deus colocou diante de nós não se concretizem? Não tem porquê. A única explicação é que nós realmente não confiamos no fato de Deus estar conosco. E aí você vai encontrar movimentos de pessoas que dizem que para que isso se materialize, você precisa de um ponto de contato. E aí vai vender vassoura, não é para voar, é para botar atrás da porta, vai vender sal, vai vender qualquer coisa, para que as pessoas olhem e digam, aqui está nosso Deus. E foi assim que o povo fez, enquanto Moisés estava com o Senhor, e eles construíram o bezerro de ouro. Está aqui o Deus de vocês, está aqui o ponto de contato, e nada daquilo nunca edificou o povo de Deus. Ao contrário, só fez o povo de Deus se afastar do Senhor. Deus está conosco. Essa é a grande lição desse salmo. O que o salmista está dizendo aqui é sim, inimigos se levantaram contra nós, inimigos nos atacaram. E quando você começa a ler o Antigo Testamento, principalmente aquela parte, aquele momento da história onde eles chegam na Terra Prometida, a quantidade de guerras que eles enfrentam, povos que se levantam, sempre grandes e grandes exércitos. Por exemplo, 2 Crônicas capítulo 20, quando 3 grandes exércitos vêm contra o povo do Senhor, e ali Josafá perdido vai orar e vai dizer, Senhor, a gente não sabe o que fazer. E aí naquele momento Deus vai adiante do seu povo como sempre e dá vitória ao povo de Deus. O povo sempre foi preservado, irmãos. Não faltaram oportunidades, foram inúmeras as oportunidades para que o povo de Deus fosse destruído. E o povo de Deus nunca foi, porque Deus preserva o seu povo. Deus preserva a sua vida. Deus preserva você como filho dele. Deus preserva a sua igreja como noiva dele, noiva de Jesus. Deus preserva o seu povo como mostra da sua glória. Ainda que o povo de Deus nem sempre seja digno de ter esse nome, e quase nunca é, ainda assim, Deus sempre preservou seu povo, e Deus está com o povo de Deus. Amém? Sabe, irmãos, naqueles momentos, eu já vi muitas vezes pessoas dizendo, eu me sinto tão sozinho no meio da minha luta. E é verdade, existem lutas que a impressão que nós temos é que a gente está lutando completamente sozinhos. Mas nesses momentos, ainda mais a nossa certeza deve ser de que Deus está ao nosso lado. Naquelas lutas que parecem perdidas, ainda mais a nossa certeza precisa ser, Deus está do nosso lado. Deus nunca se afastou do seu povo, Deus nunca abandonou o seu povo, Deus nunca deixou o seu povo à sua própria sorte. Mesmo quando o povo de Deus diz, Senhor,
nós não estamos felizes em sermos governados pelo Senhor, nos dá um rei, ainda assim, Deus permaneceu com o seu povo. Tinha um rei fazendo besteira, rei atrás de rei, fazendo besteira atrás de besteira, mas sempre teve um profeta, para que o povo lembrasse que Deus estava lá também. Sempre. E quando nós olhamos muitos dos mais difíceis momentos da história, que o povo vai para cativo para a Babilônia, depois é levado cativo, aliás, primeiro é levado cativo para a Síria, depois cativo para a Babilônia, e depois enfrentam guerras, e depois Jerusalém destruída, mesmo depois do cativeiro, Jerusalém ali sem muros, sem portas, sem nada, nos piores momentos da história, Deus sempre esteve com o seu povo. Sempre. Não é porque Deus não leva em conta o que o povo faz. Não, Ele disciplinou. Não é porque Deus passa pano sobre o pecado do seu povo. Não, o povo de Deus foi para o cativeiro para aprender a não idolatrar, a não amar outros deuses. Mas é uma questão muito maior do que essa. Em todos esses momentos, era Deus quem estava trazendo disciplina para o seu povo. Era Deus que levou, foi Deus que levou o povo cativo, foi Deus que levantou o cativeiro, foi Deus que levantou outros reis, que Ele chama de meu servo, para disciplinarem o povo de Deus, mas ainda assim, Deus sempre esteve lá, sempre esteve com o seu povo e sempre estará. Irmãos, essa é a grande lição para nós, nesses 8 anos. Se Deus não nos abandonou nesses 8 anos, não vai nos abandonar mais. Porque se Deus precisava ter motivo para nos abandonar, nós temos motivos para Ele, sim. Todas as vezes que nós não fizemos o melhor como povo de Deus. E Deus permaneceu conosco. Deus nos preservou e Deus nos sustentou. Louvado seja Ele por tamanha bondade e graça sobre nossas vidas. A segunda lição, irmãos, que nós aprendemos nesse texto aqui, é que, como eu já disse, Deus nos preserva. Ele não só está conosco, mas Ele está agindo em nosso favor. O que é mais espetacular ainda. Você já conheceu alguém que foi vítima de alguma coisa ruim que fizeram contra ela, e ela diz assim: eu perdoo, mas não quero que chegue nem perto de mim. O senhor deve ter ouvido alguma coisa parecida. Eu perdoo, mas não quero nem papo. Nenhum de nós julgaria essa pessoa como errada. Você quer que alguém que te fez muito mal volte a ser alguém do seu círculo íntimo de amizade? Não tem lógica para o nosso coração, não tem lógica. Se isso acontecer, irmão, foi um milagre de Deus. Porque naturalmente, a gente não dá espaço nem para quem ama a gente, imagina para quem aprontou. Ainda que aquilo não te doa mais, ainda que aquilo não te faça mais mal, mas dificilmente você vai querer perto do seu círculo de amizades. Agora você percebe que é exatamente isso que Deus faz? Deus não falou assim: tá bom, eu te perdoo, mas você lá e eu aqui. Deus não falou isso. Eu te perdoo, mas segue sua vida que eu vou continuar sendo Deus aqui com os anjos cantando para mim, não quero nem ouvir falar de você. Deus não falou isso. Deus não fez isso. Deus não só nos suportou em nossos pecados, como Deus agiu em nosso favor, enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não só suportou-nos com longanimidade e misericórdia, como Ele agiu para mudar a nossa história. A nossa salvação, irmãos, é o ápice de Deus preservando o seu povo. É o ápice do agir de Deus para preservar alguém. Porque nós não só fomos preservados nessa vida, mas nós somos preservados principalmente na eternidade. E essa é a maior de todas as preservações que nós recebemos. Porque a única certeza que a Bíblia diz é que todo ser humano sem Deus não tem esperança de um futuro diante dele. Não terá um futuro diante dele. É a única certeza que a Bíblia traz com todas as letras, que todo homem sem Cristo está condenado. Deus não somente
teve misericórdia de nós e não nos deu a punição imediata, como Ele agiu para que nós fôssemos restaurados, salvos. Ele nos comprou. Irmão, tem gente que nem de graça a gente quer na nossa vida. Deus te comprou. Já parou para pensar nisso? Não é? Tem gente que olha para você e diz assim, só dá despesa, cara. Deus comprou você. Talvez para nós seja uma figura que não faça muito sentido, né? Até porque historicamente tem uma coisa muito ruim sobre a compra de pessoas, né? E talvez nosso coração tenha uma inclinação a pensar nisso, mas o que Deus está dizendo ali, aliás, o Espírito Santo nos ensinando através das Escrituras, é que Deus nos comprou, permitindo que Jesus recebesse a punição que era nossa. Ele nos comprou, e o que Ele entregou para que nós fôssemos comprados, foi o sangue do seu Filho amado. Nós fomos preservados. Deus nos preserva. Deus age em nosso favor e nos dá a esperança de vida eterna. Sabe, irmãos, eu não sei como vai ser o nosso próximo ano, mas uma coisa eu sei, como vai ser a nossa eternidade. Essa eu tenho certeza. Eu não sei se no próximo ano eu vou estar mais crente, menos crente, né, como a gente dizia antigamente. Não sei se a gente vai estar junto. Eu não sei se eu vou estar aqui na terra, se eu já vou ter ido para o Senhor. Eu não sei nada disso. É claro que a gente espera muita coisa, planeja muita coisa, mas a gente não sabe. Mas uma coisa eu sei, que seja o que for que aconteça, nada vai mudar o fato de que nós pertencemos ao Senhor e viveremos com Ele por toda a eternidade. Isso deveria trazer leveza ao nosso coração, irmãos. Irmãos, essa vida pesada, triste, angustiada, não é para nós. Essa é a vida para quem não tem esperança. É claro que a nossa vida é cheia de trabalho, é cheia de responsabilidade. No geral, a gente encara a responsabilidade com maior zelo e valor do que quem não tem Cristo. É claro que nossa vida é uma vida onde a gente está sempre atento a tudo à nossa volta, mas não com essa frustração, com essa angústia, com essa dor de viver. Isso não é para nós, irmãos. Isso não é o nosso chamado. Nosso chamado é olhar para frente e saber que um dia, quando Deus colocar todas as coisas no lugar, o nosso lugar vai ser diante dele, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Porque Ele nos preserva. Eu sempre digo isso, irmãos. Eu já falei para muitas pessoas. Algumas pessoas, um dia desses mesmo, falando, aí a pessoa falou, será que você vai para o céu? Ou será que a gente fala, conversando alguma coisa, será que vai para o céu? Eu falei, eu vou. A pessoa falou, que arrogância achar que você vai para o céu. Você acha que merece? Eu falei, não, é por isso que eu vou, porque eu não mereço. Porque se precisasse eu merecer, eu nunca ia. É por não precisar que eu mereça, mas é por confiar na obra de alguém que mereceu, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É na obra dele que está a minha fé, irmãos. É na obra dele que está a minha salvação. É na obra dele que está a minha esperança. Não em mim. Não no fato de que eu vou fazer tudo certo. Não no fato de que minha fé vai encantar Jesus, como se eu estivesse fazendo alguma coisa. E Jesus lá no céu, olha, ó anjos, venha ver. Olha aqui, isso aqui é fé. Parece a gente, né, contando os R$2 e pensando em restaurante que a gente vai comer. Oh, que fé, ó, tem R$2, está querendo ir no restaurante. Não é isso a nossa vida, irmãos. A nossa vida é a vida contando com a misericórdia do Senhor, contando com o Espírito Santo do Senhor, que nos molda a cada dia. Sim, Ele está moldando, não é uma esperança vazia de que eu sempre vou ser o que eu sou hoje, não. É uma certeza de que a cada dia o Espírito Santo vai me moldando, me fazendo mais semelhante a Jesus, e mesmo com a minha teimosia, com a minha burrice, com o que quer que seja, ainda assim Deus vai moldando a minha vida para que eu seja semelhante a Jesus. E por isso a minha esperança é de que Jesus realizou uma obra suficiente e completa para que eu olhe para frente e tenha certeza que eu vou passar a eternidade com Ele. Certeza. Ah, mas e se Ele voltar quando você estiver em pecado? Ele vai voltar quando eu estiver em pecado. Porque a Bíblia diz que se eu disser que eu não tenho pecado,
eu já cometi pecado. Então é certo que ele vai voltar no momento em que eu estou em pecado. Certeza. Não é sobre não ter pecados, irmãos, é sobre ter os seus pecados perdoados por Jesus, em Jesus, por conta da obra redentora e suficiente de Jesus. Por isso que a gente olha para frente com esperança, com a certeza de que Deus nos preserva, não só nos mantendo, mas nos preserva agindo em nosso favor, para que nós sejamos transformados. Evangelho é sobre transformação. Quem caminha com Jesus é transformado, cada um no seu ritmo, cada um da sua maneira, cada um no seu tempo, mas todos são transformados à imagem de Jesus. Em terceiro lugar, ou a terceira lição que Deus nos ensina aqui, é que Deus reina. Essa aqui talvez seja. Irmãos, eu tenho acompanhado algumas coisas na internet sobre isso, né? Como a soberania de Deus é um assunto esquisito de se tratar, né? A pessoa diz assim, não, Deus é soberano, mas é você que escreve a sua história. Oh, peraí, então não é Deus, não é soberano. Porque se eu fosse soberano, você não faria nada que eu não quisesse. Concorda comigo? Absolutamente nada. Se você fizesse, mesmo que fosse uma coisa que eu não quisesse, seria porque eu permiti que você fizesse isso. Ponto. Então, quando a gente fala de soberania de Deus, irmão, a gente está falando sobre um Deus que faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Ponto. Não tem outra conversa. Não dá para a gente ficar pensando, não, Deus é soberano, mas Deus que escreveu te deu a borracha, né? Essa daí é a pior de todas, cara. Eu já vi gente, mas esse aí superou, assim, às vezes. Como assim? Que borracha? Fazer o quê? Só para engolir, ou para jogar no ventilador, igual a gente fazia na escola. Eu não tenho outro uso para essa borracha. Quem somos nós, irmãos, para poder apagar algo que Deus deseja fazer? Quem somos nós para que alguém diga assim, Deus queria, mas não pôde porque você não creu? Como assim? Lázaro queria ressuscitar? Ele estava lá morto, mas mesmo morto ele estava desejando? Claro que não. Morto não deseja nada. E Deus ressuscitou. Quando foi, irmãos, que pessoas ao longo da história quiseram que Deus fizesse o que fez? Grande parte da história nunca. Deus faz o que lhe apraz, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nosso Deus reina, irmãos. Ele ainda não reina de uma forma visível e plena a todos, mas ele reina sobre tudo e sobre todos. Talvez ele não tenha ainda demonstrado claramente a todos o seu poder e o seu governo, mas ele está reinando. É interessante aqui que quando a gente olha para esse Salmo no verso 7, ele diz assim, ó, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Quando você lê a primeira frase, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, parece que é o pássaro que foi esperto, não parece? O pássaro fugiu da armadilha. Esse pássaro é valente, ele ficou brigando contra a armadilha, ele ficou tentando fugir, e ele fugiu. Mas para que a gente não pense essa besteira, o salmista continua dizendo, a armadilha foi quebrada, e nós escapamos. Quem quebra a armadilha? É alguém que está fora da armadilha. É alguém que não está preso pela armadilha. É alguém que não é fraco o suficiente para ficar preso na armadilha. É alguém que é mais forte do que a própria armadilha. E o que ele está dizendo aqui é aquilo que a gente precisa entender, irmãos. Ainda preso numa armadilha, como estava esse pássaro aqui nessa ilustração, é Deus quem reina. Permanece na armadilha quem Deus quer que permaneça na armadilha. E ela é quebrada para libertar quem Deus quer libertar. Deus reina. Ele governa sobre tudo, irmãos. Eu tenho conversado com algumas pessoas, por um lado, de forma muito positiva, o povo brasileiro está se interessando por política.
Por outro lado, de uma forma muito negativa, o povo de Deus está se interessando por política e pela teoria da conspiração. Então existem inúmeras conspirações sobre tudo que aconteceu, o que vai acontecer, e aí já houve esperança de que isso ia acontecer ou aquilo ia. Bom, enfim, é muito interessante que a gente se preocupe com política. Calvino dizia isso, que não existe uma esfera da sociedade que a igreja não deva olhar, influenciar. Nós, como igreja, que cremos ter a palavra de Deus como direção pura e verdadeira para a sociedade, nós devemos sim lutar para influenciar a sociedade. Não é uma política partidária, é uma política ideológica, é uma questão muito mais de valores, de princípios, de verdade, do que do candidato A ou do candidato B. Então tem um lado muito positivo, mas o lado negativo, irmãos, é quantas pessoas a gente vê hoje frustradas pelo resultado das últimas eleições. Claro, descontente é uma coisa, frustradas, pessoas sem esperança, o que vai ser desse nosso país? Esse nosso país vai se acabar. Sabe como o nosso país vai se acabar? Se o Deus que reina permitir. Senão, Ele é aquele que estabelece reis, mas Ele também é o que abate reis. Ele é o que levanta governadores, mas Ele é também o que remove governadores. Ele é aquele que estabelece pessoas para reinar, como Ele estabeleceu os reis de Israel. Mas Ele também foi o mesmo que tirou os reis de Israel quando lhe aprouve. Ele foi aquele que levantou Saul para reinar sobre o povo, mas Ele também é o que removeu Saul do reinado do povo de Deus. É Deus quem reina, irmãos. Não se frustre com essas coisas. Essas pessoas têm um poder que é concedido pelo Senhor, mas esse poder tem um limite. E quando chega nesse limite, quando Deus diz basta, ou quando Deus diz uma palavra que seja, não há autoridade alguma sobre a terra que seja capaz de se opor ao Senhor. Por favor, não entenda mal, não é uma palavra contra você dar atenção à política. Ao contrário, eu falei que isso é muito positivo. Mas é contra o seu coração ser movido de sentimentos por conta disso. É claro que há um descontentamento para todos aqueles que minimamente pensam de uma forma diferente do que o governo atual. É claro que há. Mas, irmãos, por outro lado, deveria haver da nossa parte uma apreensão, porque os homens podem se livrar da justiça humana, mas terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa. Um dia, o Rei soberano sobre toda a terra vai julgar tudo isso. E aí, meu irmão, não vai ter STF para tirar ninguém da cadeia. Aí não vai ter político algum para dar liberdade ou para dar nada. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, não deixe teu coração se mover por isso. Ao contrário, faça o seu coração se alegrar, se movendo pela certeza de que quem reina sobre qualquer rei humano é o nosso Rei dos Reis. O verdadeiro capitão, na verdade, capitão não serve para nada, né? O nosso general é Cristo. Lembra dessa música? Nosso general é Cristo, seguimos os... Não, chega. Chega porque o salário que vocês me pagam não é suficiente para demonstrar meus dons artísticos, é só para eu pregar mesmo. Irmãos, quem dera o Senhor nos desse graça da gente realmente crer naquele que reina sobre todas as coisas. E poder caminhar certo de que um dia, irmãos, todas as coisas serão julgadas. E o nosso Rei será reconhecido, todo joelho se dobrará. E vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria encerrar com uma aplicação só desse texto. Todas essas coisas que eu falei, irmãos, deveriam produzir uma única coisa no nosso coração. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitas vezes essas certezas de soberania de Deus, de governo de Deus, podem nos levar à soberba.
Eu já presenciei não poucas vezes pessoas sendo soberbas porque eles eram cabeça e não cauda, porque eles eram filhos do rei. Quem é você para se levantar contra um filho do rei? Né? E frases assim que demonstram uma soberba e uma incompreensão, porque o que isso deveria nos fazer é humildes, não soberbos. Porque o poder não está em nós, está em Cristo. Mas qual é o grande efeito que todas essas certezas deveriam produzir no nosso coração? Um coração que descansa no Senhor. Que descansa. E quando eu falo descansa, não é um coração que não trabalha, é um coração cujas preocupações e angústias e ansiedades estão no Senhor, colocadas diante no Senhor. A gente descansa por causa do poder que Ele tem. A gente descansa pela bondade que Ele tem. A gente descansa pelo poder que Ele tem. A gente descansa porque Ele está conosco. A gente descansa porque Ele nos preserva. A gente descansa porque Ele reina. Nosso coração precisa aprender a descansar no Senhor, irmãos. Como nós andamos angustiados com tudo, preocupados com tudo, sofrendo por todas as coisas ao nosso redor, a nossa confiança deveria estar no Senhor. Ele fará como lhe apraz. Ele fará de forma que o seu nome seja glorificado. Deus é glorificado nas nossas vitórias, mas Deus também é glorificado nas nossas dores. Deus é glorificado nos momentos em que nós acertamos, mas Deus também é glorificado nos nossos erros, porque Ele nos conduz ao arrependimento e à maturidade. Deus é glorificado em toda a nossa vida, nos melhores e nos piores momentos. É claro que quando a gente fala de Deus glorificado, nós imaginamos que nós fazemos tudo de uma forma que Deus seja reconhecido como grande Deus. Seria maravilhoso. A única coisa que estraga essa realidade é a gente. O resto está tudo certinho. A Bíblia, o Senhor, o Espírito Santo, o Pai, tudo certinho. Aí botou a gente no meio e estragou tudo. É claro que na prática a gente não consegue. Mas nosso coração precisa descansar, irmãos. Descansa. Fique tranquilo, continue fazendo o que você tem que fazer. Uma das figuras, das belas figuras das Escrituras, é a figura do agricultor, usada muitas vezes nas Escrituras. E por que essa é uma das belas figuras? Porque todo agricultor, ele vai precisar confiar, seja no seu Deus, seja no seu trabalho, mas ele precisa de um tempo de confiança. Ele não tem o que fazer. Ele cuida da terra, ele vai arar a terra, ele vai plantar a semente, ele vai fazer tudo o que ele pode fazer para que o que ele está plantando dê frutos. Mas depois ele precisa da chuva, ele precisa do sol, ele precisa que a semente frutifique, ele precisa que as pragas não tomem conta de tudo, ele precisa de uma série de fatores que na maioria das vezes estão longe da sua capacidade, estão longe do seu controle. E assim é a nossa vida, irmãos. Algumas coisas estão sob nosso controle. E é nessas coisas que nós devemos estar focados em fazer da melhor forma possível, para que quando chegar o momento daquilo que não está no nosso controle, o nosso coração possa descansar. Eu vou dar um exemplo disso. Quantas pessoas a gente conhece que no momento do velório ou depois da morte de alguém querido, ficam tristes porque não dedicaram talvez o tempo, a energia, o que gostariam de ter dedicado para aquela pessoa. Aquela famosa frase que a gente ouvia, ou já ouviu muitas vezes, a gente só valoriza aquilo que a gente perde. Quantas pessoas? Muitas. Quantas pessoas ficam tristes e chateadas porque perdem o seu emprego, mas enquanto estavam empregadas, nunca se preocuparam em se dedicar ao emprego que tinham, a serem bons funcionários, a se dedicarem como pessoas que cumprissem aquilo que foi acordado e combinado. Muitas. Então, qual é o nosso papel? É um só. Nosso papel é fazer com afinco e dedicação aquilo que é a nossa parte, para que o nosso coração descanse no Senhor, quando chegar a hora
de confiar nele. Porque sempre chega, irmãos, sempre chega. Um dia desses eu conversei com uma pessoa e ele está todo preocupado porque o filho dele atingiu uma determinada idade e o filho dele agora foi convidado para... Ele é atleta, né? Para ir morar numa outra cidade. Ele estava todo desesperado. Eu disse para ele, olha, o seu filho está com 16 anos. Você teve 16 anos para educar o teu filho. Agora, você só tem uma coisa para fazer. Confiar nos 16 anos de educação que você deu. Você não tem outra coisa para fazer. Você vai limitar a vida do teu filho porque você, de repente, acha que não deveria ter aquilo? Algo pelo qual ele está trabalhando, dedicando. Já era, mano. 16 anos você teve. Agora, você tem que confiar. Não tem mais o que fazer. Assim é a nossa vida em tudo, irmãos. Nós plantamos, fazemos tudo o que pode ser feito para que as melhores sementes encontrem a melhor terra. Mas se não chover, todo o trabalho vai em vão. Deu ruim. É por isso que chega a hora que precisa da chuva, a gente precisa confiar no Senhor. Nosso coração precisa descansar, irmãos. Descanse no Senhor. O Senhor sabe o que faz. E o Senhor tem feito com maestria. Sustentou você até agora. Se você for honesto com você mesmo, tudo que deu errado é culpa sua. Não é verdade? Tudo que deu errado na minha vida é culpa minha. Meu maior talento é estragar tudo. Porque se a gente seguisse o que a Bíblia nos ensina, a gente estava muito mais tranquilo. Então a gente faz o que a gente tem que fazer, o que pode fazer, o que consegue fazer, e confia no Senhor por sua graça, bondade e misericórdia. E se tem uma das duas partes ali que nunca desequilibra, é a parte do Senhor. A nossa tem um monte de buracos, a do Senhor é sempre perfeita. O Senhor nos trouxe até aqui, irmãos. O socorro que nós precisamos em nossas lutas está no Senhor. É muito interessante que ele termine assim, né, o último versículo. Quando ele, no versículo 8, diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que lembrança bela. Ele diz, olha, nosso socorro está no Senhor. Será que eu posso confiar no Senhor, que fez os céus e a terra? Olha o que ele fez. O que será que nós precisamos que seja mais difícil do que fazer o céu e a terra? O que será? Nada. Você já viu a complexidade de tudo isso? Isso o Senhor fez. O que será tão difícil para Ele fazer em nosso favor? Nada, nada. O nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Mesmo quando nós enfrentamos tribulações, Ele está conosco. Mesmo quando a gente passa os momentos mais sombrios da nossa vida, o nosso socorro está naquele que criou os céus e a terra. Por isso eu posso descansar, porque é Ele quem me guarda. Amém? O Senhor te guarda, meu irmão. Confie nisso. O Senhor te guarda. Sempre te guardou. Talvez enquanto eu falava, meu irmão, você foi lembrando de algumas histórias ruins da sua vida. Porque a nossa tendência é essa. Né? A gente fala de alguma coisa boa, a nossa mente já vai procurar alguma coisa ruim naquela história boa para que aquilo não seja tão bom. Isso é uma defesa nossa, porque se aquilo fosse tão bom, a gente devia estar alegre. Se a gente não está alegre, é porque não deve ser tão bom. E a gente fica tentando encontrar razões do porquê que não é tão bom, para que a gente justifique porquê que a gente não está alegre. E a razão do porquê a gente não está alegre é porque os nossos olhos estão no lugar errado. A gente está olhando naquilo que não deu certo, a gente está olhando para aquilo que não aconteceu, para aquilo que ainda está por ser feito, e a gente não olha para o que Deus já fez. O que Deus já fez é maravilhoso. Deus já te deu uma família. Se ela vai ser a família mais feliz do mundo, daquele cara cujo nome eu não gosto de falar, que vai fazer um churrasco, ele tem que construir a churrasqueira, ele não pode pegar só a churrasqueira e fazer. Sabe quem é que eu estou falando, né? Independente se a sua família vai ser daquele cara, ou se vai ser uma família comum, isso não faz diferença. Nosso foco está nisso. Nosso foco está sempre no vizinho, que dele é mais legal,
mas o filho dele tinha uma raiva quando meu pai fazia isso. O filho do fulano lá, o filho do fulano está fazendo tal coisa. Aí eu pensava comigo, ele fala que eu não sou todo mundo, agora ele quer que eu seja todo mundo. Não tem coerência. Pai e mãe e coerência não existem, né? É emocional mesmo. Mas para pensar isso, irmãos. Olha o que Deus já te deu. Você, homem, cara, você podia morrer solteiro, porque você é um mala, cara. Mas você está casado, tem filhos, olha que coisa maravilhosa. Quanta coisa boa Deus fez contigo, né? Para pensar, os seus filhos, olha só, é claro que dão trabalho, mas é isso mesmo, por isso que chama filho, dá trabalho mesmo. Em alguma língua, filho deve significar trabalho, algum idioma, talvez no grego, sei lá, no aramaico antigo. Mas você tem uma família, você tem sonhos, você tem coisas que Deus já fez, olha que coisa maravilhosa. O resto Ele vai colocando no lugar. O resto a gente vai aproveitando. O resto Deus vai edificando. E a gente vai curtindo aquilo com o nosso coração cheio de alegria. O que eu quero te incentivar essa noite, irmãos, é para olhar para essas coisas boas. Para essas coisas boas que Deus já fez. Aqui como igreja, irmãos, se a gente for olhar para o nosso lugar, a gente tem muita coisa ruim para olhar. Mas e as coisas boas? Quantas palavras Deus já te deu aqui que mudaram seu coração? Quantas vezes você chegou aqui e Deus falou contigo? Deus tocou seu coração, Deus edificou sua vida, Deus deu rumo na sua família. Quantas vezes? Essas são as coisas boas. É claro, sempre tem coisas ruins para a gente olhar, sempre tem coisas para serem consertadas. A nossa vida é a mesma coisa. Talvez você esteja pensando aí, eu estou sem dinheiro, eu estou sem isso, eu estou sem aquilo. É verdade, mas você tem o Senhor, que é uma riqueza maior do que todas as outras que você pode ter. Foque no que é bom, irmãos, e deixe o teu coração descansar no Senhor. Continua fazendo o que você tem que fazer, continua se dedicando como você está se dedicando, e o resto o Senhor vai colocar no lugar. Ele é quem faz, é Ele que realiza sobre a nossa vida, e não nós. Nós caminhamos dentro do que Deus está fazendo, confiando na sua graça e misericórdia. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé, se você pode, para que a gente pudesse orar juntos, por favor. Hoje nós não temos nenhum aviso, né? Nossos grupos familiares estão em recesso ao longo desse mês, mas por isso eu vou orar, a gente já vai encerrar. Mas eu queria muito, irmãos, encorajar você agora, nesse momento de oração, que você lembrasse de algo bom que Deus fez na sua vida. Não tivesse o foco só no que você necessita, né? Já tem marido aqui cutucando a esposa, dizendo, pense em mim, que eu sou a coisa boa que Deus fez na sua vida. Né? Esse é o pensamento de todo homem, né? Olhar para a mulher e dizer, Deus foi bom contigo, né? Mas a gente tem tanta coisa boa, irmãos, para lembrar, tanta coisa boa para agradecer ao Senhor, tantas coisas boas que o Senhor fez. Não permite que as lutas que são temporárias tirem a alegria daquilo que é eterno. Deveria ser desigual essa luta. A certeza da tua eternidade deveria se sobrepor, a alegria pela certeza da sua eternidade deveria se sobrepor a qualquer coisa que é temporária na sua vida. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nós. Te louvamos porque, se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido devorados pelas lutas da nossa vida. Já teríamos, de alguma forma, caído de maneira definitiva por conta dos nossos pecados e das nossas falhas. Se não fosse o Senhor, Deus, nós de maneira nenhuma poderíamos olhar para frente, porque a nossa salvação vem do Senhor. Não é obra nossa, não é mérito nosso, o Senhor é quem nos salvou. E se não fosse o Senhor, Pai, o que nós teríamos para celebrar hoje? O
que nós poderíamos comemorar hoje, qualquer coisa que comemorássemos, seria temporária, seria limitada, teria data de validade. Mas sendo do Senhor, nós podemos comemorar aquilo que é eterno, a nossa salvação, a certeza de que estaremos contigo por toda a eternidade, a tua bondade que nunca se aparta de nós. É por isso que o apóstolo Paulo pôde declarar que absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, essa é a nossa certeza, essa é a nossa confiança. Queremos que essa seja a nossa fé, a plenitude da nossa fé, para a glória do Teu nome, Deus. Nos abençoa, recebe a nossa gratidão e inclina o nosso coração para lembrarmos e percebermos tudo aquilo que o Senhor já fez, a família que o Senhor nos deu, a saúde que o Senhor tem nos dado, um emprego, uma carreira, filhos, ministério. O Senhor tem dado tantas coisas a tantos de nós aqui. Nós somos tão gratos por isso, Deus. Muito obrigado. Que o nosso coração possa transbordar de gratidão ao Senhor, por quem Tu és e por tudo que o Senhor fez. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Meu querido, que